meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimas irmãs religiosas, meus irmãos e minhas irmãs, aqui presentes e aqueles que nos acompanham através das mídias sociais de nossa paróquia, operadas pela valiosa PASCOM que nós temos, que multiplica esta igreja em tantas casas, que faz com que a palavra de Deus chegue aonde nem mesmo nós podemos imaginar. A PASCOM, que é um instrumento de Deus, quase que fazendo com que o Salmo se torne tão presente para nós. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Estamos, amados irmãos e irmãs, estamos no final do ano litúrgico, nas últimas semanas que nos preparam para o final do ano litúrgico, com a solenidade de Cristo Rei, e para então entrarmos no tempo de espera, no tempo de advento, que nos prepara para o Natal do Senhor. E os últimos domingos do ano litúrgico são marcados por uma temática que nós não gostamos de ouvir, por uma temática que nos inquieta, por uma temática que nos coloca em ânsia, a temática do fim do mundo. E por que nós temos
tanto pavor do fim do mundo? E por que nos inquieta até mesmo ouvir a palavra de Deus, que nós dizemos amar, a palavra de Deus que nós veneramos, que nós beijamos? Por que nos inquieta ouvir a palavra de Deus quando ela nos trata do fim do mundo? Talvez nos inquietamos porque nós ainda estamos muito agarrados a este mundo. Talvez porque nossa fé ainda é muito pequena para nos fazer olhar além deste mundo, para nos fazer enxergar que nós não somos cidadãos deste mundo, mas que nós somos filhos do céu, que o que nos aguarda está além deste mundo, que este mundo, apesar de sua beleza, apesar de suas coisas boas, apesar de encontrarmos nele as pegadas de Deus, este mundo ainda é pouco para o que nós esperamos, que este mundo ainda não revela em plenitude a beleza e a grandeza de Deus e que, portanto, deve existir algo muito melhor, muito mais belo, muito mais interessante. O fim do mundo, amados irmãos e irmãs, não pode jamais ser compreendido para nós como naqueles filmes apocalípticos que costumamos ainda ver, como o final da odisseia humana na terra, até mesmo como diz o cancioneiro popular, como o fim de uma experiência de uns seres biológicos mais ou menos desenvolvidos e inteligentes. O fim do mundo, na verdade, é a consumação da história, é o ápice dos seres humanos que passarão a integrar uma nova realidade, onde Deus será tudo em todos. Muito mais do que fim do mundo, nós devemos pensar e meditar a segunda vinda de Jesus, a sua vinda derradeira, a sua vinda, como ouvimos na primeira leitura de hoje, a sua vinda que será para nós um tempo de salvação. Mas neste tempo, teu povo será salvo, todos os que acharem seus nomes escritos no livro. O fim do mundo é a salvação completa do ser humano. É a ressurreição dos mortos. É o prêmio eterno concedido àqueles que não tiveram uma atitude de disputa com Deus, que não mediram forças com Deus, que não quiseram, como desde o primeiro pecado, o pecado de Adão e Eva, que não quiseram, amados irmãos e irmãs, usurparem, tomarem o lugar de Deus, mas pelo contrário, sendo cada vez mais filhos de Deus, se tornam cada vez mais divinos, entrando cada vez mais na divindade e bondade de Deus. Santo Agostinho hoje, amados irmãos e irmãs, Santo Agostinho hoje nos oferece uma informação que pode nos ajudar a compreender este tempo. Quem não tem inquietações e angústias, vive com serenidade a vinda do Senhor. Pois que amor ao Cristo é esse, que teme sua chegada? Irmãos, não nos perturbemos. Amamos e tememos medo de sua vinda. Será que amamos? Ou amamos muito mais nossos pecados? Odiemos, portanto, esses pecados e amemos aquele que virá castigar os pecados. Ele virá, quer queiramos ou não. Se ainda não veio, não quer dizer que não virá. Virá em hora que não sabes. Se te encontrar preparado, não haverá importância não saberes. Dessa leitura de Santo Agostinho, queridos irmãos, salta aos nossos olhos
duas realidades. Se tememos, porque se amamos, porque tememos. Quem ama não tem medo da espera. Quem ama, pelo contrário, tem ansiedade pela espera. Já dizia o Pequeno Príncipe: se tu vens às 5, desde as 3, já sou feliz. Quem ama se coloca numa atitude de aguardar o Senhor. Talvez fosse muito útil para nós reler o Cântico dos Cânticos, onde a alma procura o amante de sua alma, que sai pelas praças, sai pelas ruas, inquieta até encontrar o amante de sua alma. Nós, igreja, nós devemos ter esta mesma atitude de aguardar, ansiosos, o Senhor. Aguardá-lo enquanto encontramos. Por isso, em cada missa, após a consagração, que o padre apresenta o espanto da fé, dizendo: eis o mistério da fé, a comunidade repete: anunciamos, Senhor, a vossa vinde, Senhor Jesus. Anunciamos, Senhor, vossa morte, proclamamos vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. A Eucaristia, então, nos faz aguardar essa realização completa da nossa expectativa de unirmos-nos com o Senhor. Quem ama, não teme a chegada do Mestre. E o segundo elemento que Santo Agostinho nos faz meditar hoje, e que está no último versículo do Evangelho: quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Santo Agostinho, então, em sua sabedoria quase que super-humana, ele nos diz: por que não devemos temer? E completa: virá em hora que não sabes. Se te encontrar preparado, não haverá importância não saberes. O mais importante não é nós sabermos o momento que o Senhor virá. E cuidado com estas profecias, cuidado com estas coisas que lemos na internet. Não nos importa saber o momento e a hora da vinda do Senhor. Nos importa estarmos preparados. Nos importa a atitude de vivermos em vigilância, de vivermos de esperança em esperança, até que se complete em nós a obra que Deus começou. Por isso, o segundo elemento é este: a vigilância retira do nosso coração o temor, porque o nosso nome estará no livro da vida, porque o nosso nome será pronunciado para entrarmos na posse do reino dos céus. Vinde, benditos do meu Pai, vinde para o reino que vos preparei. E um dos modos, amados irmãos e irmãs, de nos prepararmos para a vinda do Senhor, e como dizia Monsenhor Jonas Habib, se o Senhor não vier, nós iremos até Ele. Então, de qualquer modo, nós nos encontraremos com Ele. Se a vinda de Deus, a vinda de Cristo, não virá enquanto estivermos vivos, esta vinda se dará no momento da nossa morte. Um dos modos de nos prepararmos para este momento é o que nós lemos alguns domingos atrás e que o Papa Francisco hoje nos chama a atenção. Hoje é o 5º Dia Mundial do Pobre. E ter atenção com o pobre não pode jamais ser entendido como ideologia, não pode jamais ser vivido fora da experiência da fé.
porque só tem valor o nosso cuidado com o pobre se nós reconhecermos nele Cristo. Por isso, no Evangelho de São Mateus, quando São Mateus explica como será o juízo final, São Mateus diz que o rei dirá: vinde, benditos do meu Pai, vinde, tomai posse do reino que vos preparei desde a criação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, sede e me deste de beber, nu, peregrino, preso, estrangeiro, e tu vieste ao encontro das minhas necessidades. Olhar para o pobre e descobrir nele a beleza de Cristo é o que a fé pretende fazer com cada um de nós. É este salto de ver naquela pessoa, até mesmo e humanamente tão deplorável, ver ali Cristo, que sendo Deus, se fez homem, se fez pobre, como diz São Paulo, para nos enriquecer com sua pobreza. Essa semana, acho que quinta-feira, nós celebramos São Martinho, bispo de Tours. São Martinho é o primeiro santo canonizado pela igreja sem ser Marte. E a sua experiência de conversão se deu mais ou menos assim. Ele estava saindo da cidade e encontra um pobre à porta da cidade e que lhe pede algo. Ele, não tendo o que dar, corta com a sua espada um pedaço do seu manto e dá ao pobre. E naquela mesma noite, Cristo aparece para Martinho com aquele manto que Martinho tinha dado ao pobre. Aquele pobre era Cristo. Aquele pobre era o Senhor. Por isso os santos da igreja, vários disseram: no entardecer da vida seremos julgados pelo amor. E nossa paróquia concretamente precisa dar passos para crescer no cuidado com os mais necessitados. E nós precisamos encontrar meios de chegar até essas pessoas, levando o amor da igreja, porque a igreja reconhece neles o seu Senhor. Uma tentativa que nós estamos fazendo até o Natal é recolher alimentos. Cada semana, 3 gêneros alimentícios, para que o Natal seja feliz. E seja feliz também para estes pobres cristos que estão, às vezes, na nossa rua, que estão, às vezes, na nossa família, que às vezes nós conhecemos. Amados irmãos e irmãs, nos preparemos para o encontro com o Senhor, mas nos preparemos cheios de alegria, porque quem virá é aquele que amamos, é aquele por quem cada fibra do nosso corpo espera. Inquieto está o nosso coração até que descanse nele. Amém. Creio em Deus, Pai, todo